Você sabe o quanto a hidratação pode ser importante e decisiva na sua performance esportiva? Sou o Gerson Leite, fisiologista do esporte, e vou te explicar hoje como se hidratar adequadamente de uma forma simples, direta e objetiva para que você nunca mais erre isso nos seus treinos e competições. E no final eu vou te mostrar uma técnica muito fácil para você conseguir calcular a sua perda de suor e reajustar a sua hidratação no seu dia a dia. O que acontece no seu corpo para que você desidrate durante o exercício? Você começa a aumentar a sua temperatura, o que é uma resposta normal do seu corpo por conta das adaptações fisiológicas que estão acontecendo nesse momento. Você está produzindo energia e parte dessa energia está sendo transformada em calor e deve ser dissipada do seu corpo. A principal maneira da gente realizar isso é suando. Então, esse é um dos motivos, um dos grandes motivos da gente suar durante o exercício. Quando você desidrata e diminui a quantidade de líquidos no seu corpo, particularmente o seu sangue também fica mais denso e fica mais difícil de transportar oxigênio. Se por acaso a gente tem um prejuízo nessa chegada de oxigênio nos músculos, a gente vai ter uma diminuição da produção de energia e por conta disso você tem perda de performance. Então a gente precisa controlar muito bem esse volume de sangue e a gente ajusta isso de uma forma adequada, se hidratando adequadamente. Quando você não se hidrata adequadamente, a gente começa a perder performance. Então, quando você tem uma perda de peso maior que 2% do seu peso corporal, isso já está bem relatado na literatura, você começa a ter prejuízos fisiológicos, que por exemplo, a sua temperatura começa a aumentar, a sua frequência cardíaca começa a ficar mais alta, esse músculo que está em atividade, ele está com uma irrigação de sangue, de líquidos diminuída. Por consequência, também todos os metabólitos negativos para a performance estão aumentados, porque a gente não consegue retirar de forma eficiente esses metabólitos do músculo. E uma das consequências disso é a perda de performance. E uma consequência também muito conhecida é aumentar a incidência de cãibra. A cãibra é multifatorial, mas um dos fatores mais importantes para que a pessoa tenha cãibra é a desidratação. Quando você está no exercício curto, o nosso corpo muitas vezes consegue lidar bem com essa perda de líquidos pelo suor. Agora, exercícios maiores que 1 hora, a gente já necessita olhar com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para essa questão da desidratação e da reidratação, ou seja, uma hidratação ajustada a partir da sua perda de líquidos, que é totalmente individual. Realizando o teste do suor aqui, a gente entendeu que muitos atletas têm grandes dificuldades nos seus treinos por conta de desidratação extrema. Agora vocês vão entender um pouco mais sobre a desidratação com esse gráfico, que é um gráfico muito famoso sobre desidratação versus performance. Como vocês podem perceber, a gente tem uma perda de performance grande quanto maior é a sua desidratação. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no extremo, que está aqui nesse gráfico, que são 5% de desidratação, 5% do quê? 5% do seu peso corporal, a gente chega a perder 30% de performance. Então imagina só que você esteja correndo a 10 km por hora e se você perder 30% da sua performance, você vai passar a correr a 7 km por hora. Então a gente evita entrar nesse quadro de desidratação extrema, se hidratando não só com líquidos, mas também com eletrólitos. A gente consegue, a partir daí, manter o funcionamento adequado da nossa fisiologia, do nosso corpo. Quais fatores influenciam a perda de suor de uma pessoa? Primeiro deles, a intensidade do exercício. Se o exercício é leve, a gente está produzindo pouca energia para manter esse exercício acontecendo. Se você começa a fazer exercício mais intenso, eu preciso de mais energia para mover esse corpo. Então, toda vez que você produzir mais e mais energia para mover o corpo cada vez mais rápido, você também vai produzir mais calor. Por volta de 70% a 80% da energia que a gente produz é transformada em calor. Então a intensidade passa a ter um papel crucial na produção de calor e por consequência também na perda de calor. O nosso corpo tem que se equilibrar
para que sua temperatura não exploda, né, entre aspas, você não tenha hipertermia naquele momento. Então ele vai ajustar essa produção de calor e essa perda de calor com a perda de suor. O suor vai ser a principal forma para a gente perder calor durante o exercício. Outros dois pontos muito importantes na perda de suor é a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Quanto maior a temperatura, mais o sol vai aquecer nosso corpo, vai ajudar que a gente, né, tenha uma temperatura ainda maior e, por consequência, a gente tem que regular essa temperatura. A gente vai fazer isso perdendo calor através do suor, né? Muitas pessoas, como é que o suor faz isso? O suor evapora e leva calor junto com ele. E aí a gente entra no segundo elemento importante nessa relação aqui de temperatura e ambiente e umidade relativa do ar, porque se eu estou num ambiente muito seco, vai ficar mais fácil para que essas gotículas de suor que estão na minha pele, para que elas evaporem, porque existe uma umidade muito baixa nesse ambiente. Agora, se eu estou a nível do mar, por exemplo, né, e a gente tem 80%, 90% de umidade relativa do ar, eu tenho muitas moléculas de água no ar. Então vai ficar muito mais difícil para que essa molécula de líquido que foi, né, que você perdeu aqui no seu suor, para que ela evapore. É por isso que muitas vezes quando a gente está se exercitando ou competindo na beira-mar, especialmente em verão, ou por exemplo aqui no Brasil no Norte, Nordeste, porque é muito calor e muito úmido, né, também, a gente tem uma sensação de que vai explodir de calor. Porque você sua e fica muito difícil você regular sua temperatura interna por conta do calor externo e da umidade muito alta, que a gente acaba não conseguindo perder tanto calor nessas condições. Então, já existe muita ciência, né, estudando essa questão de temperatura, umidade e performance, e mostra-se muito que a partir dos 20 graus, olha só que interessante, né, 20 graus e 60%, 65% de umidade relativa do ar, a gente já começa a perder performance por volta de uns 5%. Então, toda vez que você vai treinar ou competir em ambientes muito quentes e muito úmidos, ou ambientes muito úmidos, você deve ajustar um pouco para baixo nos ritmos que você faria no ambiente mais fresco e mais seco. Um ponto importante para a sua perda de suor é o tipo de esporte, de atividade que você está realizando. Vou fazer uma comparação simples aqui entre corrida e ciclismo, tá legal? Na corrida, a gente está carregando o peso do corpo, você está numa velocidade menor, você tem a gravidade ali sobre você e você recebe, né, se você está num dia quente, né, e você está correndo no asfalto, você recebe muito calor do solo facilmente, já que você está naquele ambiente a uma velocidade baixa. Quando a gente compara no ciclismo, que a temperatura, a velocidade, né, é muito mais alta do que na corrida, você tem um vento contra, né, que você mesmo está produzindo pela sua, né, velocidade da bicicleta, que a gente chama de perda de calor por convecção. É como se você ligasse um ventilador na sua frente e isso está ajudando a resfriar o seu corpo. Como é que isso acontece? Esse vento contra, né, que você está pedalando ali a 30 por hora, 35, 40 por hora, ele está ajudando a retirar moléculas quentes ao redor do seu corpo e trazendo moléculas mais frescas para o seu corpo. Então você acaba perdendo o calor de uma forma facilitada, pensando aqui no ciclismo comparado com a corrida. Só que a gente tem um ponto importante. Quando o dia está muito quente, mesmo no ciclismo, né, você vai trazer vento, mas esse vento vem um vento quente. Então ele também traz moléculas quentes. Então, num lugar muito quente, tanto no ciclismo quanto na corrida, vai ser mais difícil a gente controlar nossa temperatura e aí fica mais importante ainda a gente ajustar de forma individualizada a nossa hidratação. Porque isso vai garantir que você tenha uma temperatura corporal ajustada e numa temperatura fisiologicamente falando adequada para o seu exercício, e você vai perder menos performance por desidratação. Um ponto muito importante na questão de perda de suor é você conhecer a sua taxa de sudorese. Nada mais é do que o quanto de suor que você perde durante um treinamento. Então, a gente tem uma técnica muito simples, que é se pesar antes e se pesar depois, para que você possa conhecer a quantidade de líquidos que você perde durante esse exercício. Mas, obviamente, você também precisa conhecer o quanto de líquido que você ingeriu durante o exercício.
Se o exercício for até 1 hora de duração, tranquilamente com um pouco de água você resolve todos esses problemas. Agora, quando o exercício é maior que 1 hora, conhecer essa taxa de sudorese é super importante e especialmente de forma individualizada, para que você possa repor não só líquidos, mas também os eletrólitos que a gente passa a perder em maior quantidade com uma perda de suor muito aumentada. Então é muito importante que a gente entenda quando que cada pessoa perde de suor por hora e também de eletrólitos por hora, para que a gente possa, a partir daí, organizar um plano, uma estratégia, né, de reidratação ajustada para que seu exercício seja mantido de forma otimizada, ou seja, que você não perca a performance durante o seu treinamento ou competição, o que é muito comum para a maioria das pessoas. Qual a quantidade aceitável de perda de suor durante o seu treinamento? Cada pessoa tem a sua perda de suor individualizada. Algumas pessoas aumentam essa temperatura corporal e já conseguem estabilizar essa temperatura corporal rapidamente e facilmente, e outras pessoas aumentam essa temperatura e ela continua aumentando, 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 até chegar em patamares que começam a prejudicar e muito a performance da atividade, seja ela um treino ou seja ela uma competição, por exemplo. Quais eletrólitos a gente perde no nosso suor durante o exercício? Essa é uma pergunta muito recorrente e as pessoas acham que vão precisar de sódio, potássio, magnésio, cálcio e vários outros eletrólitos que existem para repor durante o treinamento, né? E as pessoas acabam colocando muita coisa desnecessária e prejudicando realmente, né, o funcionamento da nossa fisiologia durante o exercício. Depois de estudar muito esse assunto, com as últimas pesquisas dos últimos 15 anos, nós entendemos que o eletrólito mais perdido no suor das pessoas é o sódio, e a gente precisa olhar com mais cuidado para ele, e a gente não precisa dar tanta importância, por exemplo, para a perda de potássio, que é muito, muito pequena. Então, quando a gente pensa uma reposição ajustada e fisiológica para as pessoas, a gente coloca um pouco mais de sódio e bem menos potássio para que a gente possa ter uma reposição ajustada, para que esse líquido seja absorvido de uma maneira bem rápida e fácil e que realmente a pessoa fique hidratada a partir de uma reposição ajustada de eletrólitos, sem excessos. Por que o sódio é mais importante que o potássio na reidratação esportiva? Primeiro ponto, a gente lembra que lá na nossa célula a gente tem uma bomba sódio-potássio, né? E o potássio é uma questão muito mais intracelular, o sódio mais extracelular. Então, durante o nosso exercício, esse líquido extracelular que vai acabar sendo liberado mais no nosso suor. Por conta disso, a gente perde muito mais sódio do que potássio. E a gente precisa ter, nesse contexto, um equilíbrio da concentração tanto do sódio quanto do potássio para essas células funcionarem de forma adequada, só que durante o exercício a gente acaba perdendo muito mais sódio do que o potássio dentro da célula. Então, na hora que a gente vai fazer uma leitura desse suor das pessoas, a gente percebeu, né, junto com a literatura científica, também tem bastante publicação sobre isso, que as pessoas estão perdendo muito mais sódio. Então, para a gente manter essa concentração de sódio e potássio ajustada lá na célula das pessoas, a gente precisa repor um pouco mais de sódio do que potássio, porque a perda de potássio acaba sendo muito pequena. Então, com isso, a gente consegue ter um produto mais alinhado com a fisiologia das pessoas, sem exagerar no potássio. Mas aí fica a pergunta, e se eu colocar mais potássio, eu não vou melhorar a atividade celular das pessoas? Não, porque a gente perde pouco potássio, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai mandar esse potássio para o nosso sangue e vai chegar nos rins, os rins vão filtrar isso e tentar mandar embora, especialmente na urina das pessoas. Então não adianta a gente colocar mais potássio nos nossos líquidos, né, reidratantes, que a gente vai acabar liberando esse potássio por lá. Então a gente fez aqui uma conta ajustada, onde a gente sabe a quantidade ideal de sódio e a quantidade ideal de potássio, para que o seu corpo possa absorver melhor isso no intestino e quando chega na célula esse líquido ele chega
uma proporção muito parecida com a proporção celular. Existe se hidratar errado? Existe. Primeiro ponto para a gente é beber muitos líquidos ou pouco líquido podem gerar dois extremos desnecessários que vão ocasionar ou hiperidratação ou hipoidratação, mais conhecido como desidratação. Então, quando a gente pensa em hiperidratação, especialmente quando essa hidratação é feita somente com água, a gente passa a ter muito líquido dentro do nosso corpo e quando esse líquido chega no nosso sangue, a gente aumenta esse volume de sangue por hiperidratação e você acaba diluindo demais os nossos eletrólitos, especialmente o sódio, né? E em alguns casos muito graves também o potássio. Então, se hidratar demais só com água não é uma coisa muito inteligente ou muito adequada para se fazer, porque a gente pode entrar num quadro chamado de hiponatremia, que é quando você dilui demais o seu sódio no sangue e a gente começa a ter uma perda de otimização fisiológica, que podendo levar as pessoas até um colapso, né? De não conseguir controlar o seu corpo e chegar a cair durante uma competição por hiperidratação, só com água, por exemplo. Agora, pensando ao contrário, quando a pessoa acha que é um camelo, né, e toma poucos líquidos, ela passa a entrar num quadro provável de desidratação, que também é muito ruim para o nosso corpo, e essa pessoa passa a ter pouco líquido circulante, dificultando esse transporte de oxigênio, transporte do sangue no seu próprio corpo, perdendo performance, aumentando a temperatura corporal e chegando a quadros de hipertermia, o que também não é nada ajustado para o nosso corpo. E em ambos os casos, hipertermia grave ou hiponatremia grave podem chegar a levar as pessoas ao óbito, ao colapso nervoso, colapso fisiológico e levar as pessoas ao óbito. Então, olha o quanto é importante você conhecer e realizar uma hidratação adequada e individualizada para você, para que você possa continuar o seu exercício e manter a sua performance nas atividades. Você quer beber uma água, dar uma pausa ou de boa? Tem um Django atrás de você aí. Como calcular a sua perda de líquidos e sódio em casa? Nós criamos, a partir de muito estudo, uma calculadora que nos ajuda a entender o quanto você perde de líquidos e sódio durante o exercício. Basta você colocar o teu peso, o sexo, a temperatura ambiente do local que você treina, que automaticamente o algoritmo que nós criamos calculará o quanto você perde de líquidos por hora e qual a sua necessidade de sódio por hora para que você possa se hidratar de uma maneira muito individualizada. E para finalizar, vamos aos pontos importantes do que a gente discutiu aqui hoje. Primeiro, hidratar só com água muitas vezes não vai te ajudar a manter performance e manter uma saúde durante o exercício. Então vai ser importante a gente colocar eletrólitos junto disso. Você precisa tomar um cuidado, né, de quanto você perde líquidos por hora para fazer uma hidratação ajustada. Você precisa entender melhor o quanto de sódio você perde por hora para que você possa fazer uma reposição adequada desse sódio durante o exercício e que você consiga manter, né, o seu treinamento, sua performance na prova sem, por exemplo, a ocorrência de câimbras. E também a importância de você ter uma hidratação bem alinhada com tudo que você vai perder durante o exercício. Para isso, né, nós estudamos muito todo esse contexto e chegamos a uma fórmula nova, que é do Django Electrolytes. Ele contém aqui na sua composição elementos naturais, né, e que nos ajuda a que você tenha a reposição de sódio, que é o eletrólito mais importante para o exercício, numa quantidade adequada para a grande maioria das pessoas. Então, hoje temos aqui o limão e temos vários outros sabores para que você possa diversificar no seu dia a dia a maneira de se hidratar adequadamente. E lembrar que hidratar de forma adequada é investir na sua saúde e na sua performance. Não esqueça isso. Combinado?
Tchau.